O que tem de bom? Bom dia pra quem? Fique por dentro das notícias do dia da pior forma possível. Apresentação: André Arruda. E aí, meu povo? E aí, minha pólvora? Sou o André Arruda e esse é mais um Bom Dia! Bom dia pra quem? Quartou no quartil! Mais uma quarta-feira hermosa no Brasil. Hermosa em Brasil, porque nós tivemos a primeira zebra. Então, pintou a zebra em Mundial de Futebol. Então, a Argentina foi derrotada pela Arábia Saudita, de virada, placar de 2-1, né? A Arábia Saudita, rapaz, foi impressionante. Primeiro tempo, a Argentina fez um gol, teve um lance aí que foi impedido, mas, gente, tá muito estranho. Esse negócio, vamos usar da alta tecnologia com quadro de 60 frames por 150 frames por segundo, para poder detectar o menor sinal de impedimento, mas esses impedimentos milimétricos, cara, tá dando muita polêmica, porque a gente vai ser que não, que sim, que não. Você lembra do primeiro 3 minutos de jogo lá, o primeiro jogo da Copa com o Catar e o Equador, e teve um gol que se fosse em condições normais seria gol, mas por uma questão muito milimétrica, num lance extremamente polêmico, deu. E aí a Argentina foi surpreendida em 7 minutos, tomou a virada no segundo tempo, né? Aliás, o segundo gol foi até um belo gol, né? E a Arábia Saudita segurou a Argentina, segurou daquele jeito e ganhou a partida, né? Talvez esse seja um dos momentos nesse começo de Copa do Mundo mais chocantes, porque assim, todo mundo, até eu mesmo, no episódio anterior, cravei, assim, olha, a Argentina vai passar o trator, né? Eu tava ouvindo, antes de fazer esse podcast, eu tava ouvindo o episódio do dia anterior, de comentaristas da Sport TV, e eles falam assim, não, a Argentina vai golear. E no fim, deu nisso, né? Na rodada de ontem teve 2 jogos que foram 0-0, um jogo que foi Tunísia e Dinamarca. Eu acho que a Dinamarca foi um pouco decepcionante. Eu esperava mais a Dinamarca, mas se a gente for considerar o outro lado, a Tunísia teve um amistoso com o Brasil, foi goleado, mas até então era uma equipe que foi pouco vazada, né? Teve jogos de invencibilidade, sofreu poucos gols, acho que em 100 jogos tinha sofrido 2 gols antes de tomar, acho que 5 do Brasil, mas é um amistoso, né? E é uma equipe bem postrada, né? A equipe da Tunísia é uma equipe bem postrada, uma equipe que também vai pro ataque. Foi uma partida mais ou menos equilibrada, mas a gente considera que foi um pouco abaixo de um nível que a gente esperava de 2 seleções de Copa do Mundo, né? O terceiro jogo foi o jogo do México com a Polônia de Lewandowski, um dos maiores jogadores da história recente, né? Do futebol, né? E olha só que coisa, né? A partida acabou 0-0, mas muito por conta de um lance capital, né? Que foi um pênalti para a Polônia, que o Lewandowski cobrou, e o goleiro Ochoa, o goleiro mexicano Ochoa, aliás, é um bom goleiro, né? Um goleiro sensacional, defendeu e defendeu bonito, né? Foi aquela defesa muito boa, né? Foi na bola daquele jeito, e acho que o Lewandowski, né, acabou, né, sendo, não sei se penalizado, mas não foi para frente, né? E aí ontem terminou a rodada com a estreia da França, a França atual campeã mundial. A gente quebrou uma escrita, né? Porque em 2000 em 98, né?
a França foi campeã do mundo e em 2002 teve uma campanha pífia, né? E em 2022, pelo menos fez uma campanha, está começando uma campanha que demonstra uma força que pode se significar que vai ser um dos grandes candidatos ao título, né? Aliás, a gente pode, vamos ser sinceros, que ataque sensacional esse da França, né? Eu vou citar só 3, né? O Giroud, né? O Griezmann e o Mbappé. São 3 jogadores que são fantásticos jogando juntos, maravilhosos, né? E são jogadores que são bastante decisivos, né? Então é bem provável que a campanha da França seja uma campanha muito boa, né? Bem, a gente no episódio anterior, né? Eu estava falando do jogo entre Inglaterra e Irã, né? Aliás, até eu queimei um pouco a língua, né? Porque no episódio anterior eu falei que o pessoal do Oriente Médio não é lá não tinha um futebol vistoso, né? Dado ao Catar e o Irã, mas a Arábia Saudita e a Tunísia fizeram bons jogos, né? No dia de ontem, a Arábia Saudita ganhando da equipe do Messi, né? Quebrando uma invencibilidade enorme do time argentino, né? E a Tunísia, né? Com seu futebol bastante organizado. Agora, vamos ver agora a Inglaterra, gente, é um caso à parte que realmente se credencia como também um bom candidato ao título. Isso porque é uma equipe jovem, com jogadores muito bons e que é muito promissor, é um futuro bastante promissor. A equipe da Inglaterra já foi campeã de mundial de categorias de base, então realmente jogam juntos há um tempo e podem sim, se não em 2022, talvez em 2026 possam estar aí beliscando aí uma Copa do Mundo. Por que não, né? Até mesmo eu lembrei de um negócio que foi engraçado, né? Eu estava comentando com uma pessoa e a pessoa falou assim: por que a Copa do Mundo não é de pontos corridos? Pontos corridos com 32 equipes, mesmo sendo em turno único, seriam 496 jogos, tá? Se fosse igual a essa frenética, essa tabela frenética da Copa do Mundo, né? Primeira fase da Copa do Mundo, tem 4 jogos por dia, né? Seriam aproximadamente 121 dias de jogos e chegando perto da 10ª rodada já teríamos a definição de campeão, o que não é muito atrativo, né? Um campeonato que regimente tantos jogadores, tantos craques, passar a ser sem graça com 2/3, né, do campeonato feito. Então não faz sentido, né? E não faz sentido, né, fazer um negócio desse, né, um campeonato assim. A gente vê aí campeonatos aí de pontos corridos por exemplo, acho que talvez um dos campeonatos mais chatos que a gente teve foi algumas edições do campeonato alemão, em que o Bayern de Munique sobrou ganhando com 5, 6, 7 rodadas de antecipação. É uma diferença abissal entre as equipes. A gente sabe que a diferença é uma diferença muito grande entre as equipes. As equipes, as seleções europeias estão num outro patamar. Tanto é que, além da Eurocopa, agora tem Liga de Nações. Então, para você ver o quanto que esse futebol está muito forte em termos de selecionados, né? E a gente vê que também, por exemplo, que o formato de mata-mata é um formato bastante atraente. Copa do Brasil foi um exemplo disso. Agora também a gente, nas próximas edições da UEFA Champions League, vai ser só mata-mata, não vai ter mais fase de grupos. Então imagine só porque cada jogo passaria a ser efetivamente uma decisão, então aí a gente viria aí
um campeonato bastante atrativo. Então, um campeonato atrativo e tiro curto. Então acho que mudar a fórmula de disputa, né? Inclusive até fazer uma fórmula de disputa ainda mais absurda, com 16 grupos de 3 equipes, com 2 passando. Sinceramente, Infantino, que ideia infantil, né? Infantino, para quem não sabe, é o presidente da FIFA. Que ideia infantil, né, ô cabeça de ovo? Pelo amor de Deus, né? E aí, vamos pro Brasil. Vamos pro Brasil, porque, assim, mais uma tentativa de pink cérebro de golpe nesse país, né? Uma denúncia que não tem nem pé nem cabeça, feita pelo PL, acusando de possível fraude em urnas que foram fabricadas antes da geração atual de urnas eletrônicas. Olha só que absurdo. Só que tem um detalhe aí, um pequeno detalhe. Eles só denunciaram o segundo turno. O primeiro turno usaram as mesmas urnas. É isso mesmo. Eu falei assim, que cacho é esse, né? Que coisa é essa? Que situação é essa que não faz o menor sentido? Porque se realmente fosse levar a cabo essa denúncia, teria que incluir o primeiro turno, né? E se incluir o primeiro turno e essa denúncia realmente fosse acatada, iria anular os pleitos não só do Lula e do Bolsonaro, mas também de todos os 99 deputados eleitos pelo PL e os senadores. E aí? Pergunto para vocês, você aceita o risco e quer continuar, PL? Ainda tem até um escândalo sensacional que tem envolvendo aí, mas vamos deixar de fofoca. E é assim, é umas coisas assim que não tem nexo. E aí, tanto é que o ministro lá do TSE, o Alexandre de Moraes, chegou e já falou assim, não, já descarta isso aí, porque essa denúncia é absurda. Tenta a todo custo querer melar a eleição, mas o resultado da urna é soberano, cara. Não adianta, perdeu. Não adianta ficar aí ciscando, tocando fogo, porque o cerco está começando a se fechar. Inclusive estão encontrando o rastro do dinheiro. Porque esse bando de pessoal que fica aí na porta de quartel precisa comer, precisa se comunicar, precisa ter banheiro químico, precisa de tudo isso. Isso tudo custa dinheiro. Quem é que está pagando? Quem é que está pagando os golpistas? Hein? A gente sabe muito bem que boa parte dos que estão pagando os golpistas estão também fizeram doações de campanha para a campanha do Bolsonaro. E essa história, inclusive eu fiquei sabendo que essa história aí dessa empresa que fez essa denúncia ridícula aí em nome do PL, que é um Instituto Voto Legal, uma coisa assim, tem a intermediação do Marcos Pontes. Isso é crime eleitoral. Marcos Pontes foi eleito senador, mas ele ainda não foi diplomado. Ele pode ser impedido de tomar posse. O que você acha? Inclusive, até descobriram aí irregularidades na prestação de contas da campanha do Sérgio Moro. Foram recusadas as contas de Moro. Será que ele também pode cair nessa? Parece que as máscaras poderão cair. E isso vai ser muito interessante de se ver se o Brasil quiser ser passado a limpo. É isso. Gente, quartou no quartil, mais uma quarta-feira no Brasil, e essa é a segunda vez que eu tento gravar, porque o sistema de microfonia não funcionou, para variar. E aí eu tive que excluir o vídeo e tive que fazer outro de novo. Mas é bom porque o segundo vídeo, geralmente, ele é mais ágil que o primeiro, né? Porque as ideias já estão desenvolvidas. Eu falo muito no improviso, né? E assim, eu estava falando sobre o seguinte. O dia de ontem nós tivemos uma perda para a música brasileira. Erasmo Carlos, o tremendão, nos deixou com 81 anos de idade. Estava bem,
né? Foi pro hospital e no fim das contas não voltou vivo, né? É uma perda, é um grande artista. Ele inclusive fez cinema também, fez filme, e é uma perda para a cultura brasileira. Aliás, que ano, né, gente? Imagine só, gente, olha só, mano, o amante de música brasileira tá chorando muito esse ano. Porque imagine só, em 2022 a gente perder Elza Soares, perder Gal Costa, perder Erasmo Carlos, gente. É muito pesado, né? Ainda teve uma notícia que eu tive de um colega do convívio nosso, de um grupo que a gente tem, um grupo grande de LGBTs, da empresa onde eu trabalho, que faleceu. Também assim, ó, de repente. E, gente, é muito doloroso isso, né? Essa situação. Mas eu mesmo sou, até mesmo acho que ontem, sou um cara que tem muita esperança, né? E às vezes esses percalços que a vida nos traz, ela serve para testar a nossa fé. E eu sempre digo que acho que é a fé que vai... A fé, eu digo, acreditar no nosso potencial, acreditar no que a gente pode fazer, porque se a gente não exercitar isso, a gente corre o risco de não seguir adiante, de desistir de um monte de coisa. Até uma coisa do Chaves, né, o seu Madruga fala assim, que numa luta vencida é aquela que se abandona, né? E eu acho que talvez um dos maiores problemas que a gente pode se ter não é sofrer um revés da nossa vida, não é acontecer algo que não está dentro do planejado, ou que nos deixe tristes, descontentes. Acho que o maior problema que a gente pode viver no mundo, acho que é o desalento. O que é desalento? Desalento é você simplesmente entender que aquilo que você tem de desafio é impossível de se resolver, é impossível de passar, é impossível de vencer. Quando você transforma o oponente num monstro intransponível, ele de fato se torna um monstro intransponível, um monstro invencível. Mas você acreditando que pode superar esse desafio, é certo, você há de vencer. Então, gente, um beijo no coração de vocês, cuidem-se e até amanhã. Amanhã, rapaz, você sabe que amanhã é a estreia do Brasil na Copa. Ai, meu Deus do céu, que o Brasil não Argentine, pelo amor de Deus. Um beijo. Este episódio é uma produção da Castor AMT, www.castor.com.br. Você pode encontrar este episódio e muitos outros do podcast Castor e seus escapes no endereço anchor.fm/castor ou nas principais plataformas de podcasting: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Castbox, Pocket Casts, Radio Public, Stitcher, Deezer, TuneIn, Resso, Amazon Music e Audible. Siga o podcast nas mídias sociais. Os endereços estão na descrição deste episódio.